Achou, graças a Deus. Os irmãos encontraram? Está escrito: disse-lhe Filipe. Aí, vocês encontraram? Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não tendes me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me, a menos por causa das mesmas obras. Bondoso Deus, Pai Celestial, te agradecemos, ó Deus, por sua palavra, Senhor. Abençoe nossos irmãos, os presentes, os ausentes, que possam, ó Deus, crescer mais na tua palavra, Senhor. Porque a tua palavra é alimento, ó Deus, no momento de seca, ó Pai, onde muitos têm procurado e não têm encontrado, ó Deus. Então, mesmo com nossas fraquezas, Senhor, pedimos que o Senhor nos fortaleça nesse momento, nos dê forças, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus, ser de ajuda para nossos irmãos, ó Deus. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Filipe não estava pedindo muita coisa. Filipe apenas ele queria saber quem era Jesus, quem era o Pai. Os filhos de Deus, eles se contentam somente com a palavra. Filipe, ele precisava saber quem era Deus e quem era o Filho de Deus. O Filho ele já sabia, ele tinha dúvida ainda em seu coração. Senhor, mostre-nos o Pai, o que nos basta. Há tanto tempo estou contigo, Filipe, e você não sabe quem eu sou. Amém? Um momento, irmãos. Então vocês observam aqui nas Escrituras, onde diz aqui que Jesus era um mistério, a palavra diz, até mesmo para os apóstolos. William Branham diz que às vezes era Jesus que falava, e às vezes era o próprio Deus que falava. E aquilo gerava algo na mente deles, que eles não sabiam quem é que estava falando naquele momento. É o Filho que está falando ou é o Pai? E isso despertou essa curiosidade de Filipe. O eleito ele precisa saber, ele quer saber quem é que está falando com ele. E Jesus aqui diz a ele quem é que estava falando. Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, e não sabe quem eu sou, Filipe. Aí ele diz, ó, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo para Filipe que quem entende, a palavra ver significa entender. Jesus diz, Filipe, quem entende o que eu estou falando, entende o Pai. Em outras palavras, Jesus estava dizendo a Filipe, o Pai se expressa através de mim, Filipe. O Pai leva a palavra através de mim. Deus, na verdade, Deus é o que traz a palavra, revela a palavra, mostra para Jesus a palavra, o que precisa ser feito, e Jesus repetia aquilo que Deus tinha pedido para que fosse feito. Voltando aqui um pouco mais, na mensagem Jeová Jireh, o William Branham disse, esta é a razão porque as pessoas não conseguiam entendê-lo. Então vocês observam que eram pessoas que andavam com Jesus. O William Branham está dizendo que essa é a razão que eles não entendiam. Aqueles que andavam com Jesus não entendiam, e muito menos as pessoas do alto clero, as denominações daquele tempo. Porque ele era um mistério. Então, se houve essa dificuldade lá atrás,
com aqueles irmãos, tem que haver essa dificuldade hoje. O ministério de Jesus era muito grande para que as pessoas entendessem naquele tempo. Então, não fiquem contentes, não fiquem estacionados com aquilo que vocês conhecem. Vocês observam que eles andaram, eles viram maravilhas ao lado de Jesus e não sabiam quem é que falava às vezes. Hoje, você entende hoje porque existe os unicistas, dualista, vários meios que estão introduzidos na mensagem hoje, que não sabe quem é que está falando novamente. O mesmo Espírito daqueles que cegou muitos naquele tempo, tem cegado muitos hoje. Mas só que Filipe, ele era um eleito. Ele era um eleito. Mas quando Jesus disse, há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, e começou a conversar com Filipe. Começou a explicar para Filipe. Observa aqui o que o William Branham está dizendo, que às vezes que Jesus era um mistério para as pessoas não conseguiam entendê-lo. Às vezes era Cristo falando, ou era o Filho falando. Outras vezes era o Pai falando. Nós estamos vivendo num tempo hoje que somente o eleito vai saber quem é que está falando. Você sabe que somente aqueles que sabem que Jesus não é seu próprio Pai, que sabe quem é que está falando nesse tempo final. Outras vezes era o Pai falando. Ele era uma pessoa dual. Jesus era uma pessoa dual, tinha os dois sentidos aqui, ele está dizendo. Ele era um homem, o Filho. Deus estava nele, o qual estava tabernaculando nele, ou morando nele. Mas o que ele fazia? O que Jesus fazia? Será que ele saía por aí dizendo, eu sou o curador? Muito pelo contrário. Ele disse, eu não sou o curador. Ele disse, não sou eu que faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Em São João 19, capítulo 19, quando ele foi questionado por passar por um monte de aleijados, coxos, mancos, paralíticos, pessoas cegas, curou um homem deitado em uma cama. O pai lhe mostrou para ir lá e curar. Afastou-se e deixou o resto deles lá deitado. Quer dizer, o que Deus mostrou para Jesus, Jesus foi lá e fez. Então Jesus, ele não curava, não era ele que curava. Ele repetia aquilo que Deus já tinha feito. Deus curava aquela pessoa em visão, mostrava para Jesus o resultado, o fato consumado. E Jesus ia até aquela determinada pessoa e repetia aquilo que Deus tinha mostrado para ele. E questionaram, quando aquela pessoa foi curada, questionaram-no. Um homem carregando a sua cama no sábado. Ouça o que ele disse. São João 5,19, ele diz, em verdade eu vos digo, o Filho não pode fazer de si mesmo, não pode fazer nada de si mesmo, mas o que ele vê o Pai fazer, isto o Filho faz igualmente. William Branham disse, não foi isso que ele disse? Amém? Eu não faço nada, Jesus dizendo. Eu não faço nada até que o Pai me mostre primeiro, me mostre em uma visão primeiro sobre o que fazer.
Jesus, ele ficava esperando por Deus. Estão entendendo até aí? Ele ficava esperando pelo Pai. William Branham, quando o William Branham estava no culto, numa audiência, suponhamos que tinha uma pessoa para ser curada ali. E naquela audiência, suponhamos que tivesse 10 pessoas ali. Só que na visão que Deus mostrou tinha 11 pessoas. Uma força de expressão para vocês entenderem. Tinha 11 pessoas ali. E o mensageiro de Deus, ele não podia fazer nada enquanto aquela 11ª pessoa não chegasse. Aí quando aquela pessoa chegasse, aparecesse aquela pessoa, aí o William Branham ia lá e fazia aquilo que Deus tinha mostrado para ele em uma visão. Da mesma forma que Deus mostrava para Jesus, mostrava para seu profeta. E se essa pessoa não chegasse na audiência? Aí aquele milagre não seria para aquele dia. Aí o profeta tinha que esperar o dia que tivesse aquela mesma cena novamente. Da mesma forma foi com Jesus aqui. Ele não podia fazer absolutamente nada. Tudo que ele viu o Pai fazendo, ele fazia igualmente. Tudo bem até aí? Ele fazia igualmente. Isso que despertou essa curiosidade de Filipe. Porque Filipe via uma pessoa falando, ele entendia que era outra pessoa falando logo em seguida. Jesus dizia uma coisa, ele a pouco estava dizendo outra. Filipe sabia que Jesus não tinha nenhum problema de cabeça. Jesus sabia que existia um ser, Filipe sabia que existia um ser falando através dele. Por isso que Filipe ficou na situação que ele estava. Mostre-nos o Pai, o que nos basta. Porque Jesus dizia que o Pai que fazia as obras. Mas como que o Pai faz as obras? Hoje você sabe como que o Pai faz as obras. Se você voltar nas palavras de Jesus de novo, quando Jesus diz que o Filho não pode fazer absolutamente nada, aí você começa a parar e entender. Quando Jesus começou a escolher os seus discípulos, quando Jesus começou a chamar os seus discípulos, selecioná-los para segui-lo, não era Jesus que chamava, que escolheu os seus discípulos. Olha que coisa profunda. Jesus nunca escolheu nenhum deles. Era Deus que escolhia através de Jesus. Se o Filho não pode fazer nada, de repente o Filho está escolhendo Pedro, vem para cá. Tiago, vem para cá. Começa a chamá-los. Um homem, quando ele começa a fazer um trabalho, aquele trabalho pode ser que ele dê errado. Mas Deus mostrava para Jesus em visão. Deus mostrou Pedro em visão. Mostrou todos eles para Jesus na visão. Aí quando a visão se cumpria, Jesus falava: Pedro, vem para cá. Bartolomeu, vem para cá. Estão entendendo? Jesus não podia chamar ninguém. Não podia fazer nada. Ele só podia repetir aquilo que o Deus Todo-Poderoso já tinha falado para ele. Ele estava repetindo. Jesus não era desobediente. Aí as pessoas falam: mas era Jesus que estava na beira, próximo ao Rio Jordão, chamando as pessoas. Para provar para as pessoas que é Deus que faz, quando Israel queria um rei, Deus não pediu para que eles escolhessem um rei. Você observa que quando Samuel foi na casa de Jessé para escolher Davi, não foi Samuel que escolheu Davi. Eu estou levando vocês para Samuel para saber quem é que faz as obras. Na mensagem de casamento e divórcio, o irmão Branham disse: você notou quando o Senhor Deus disse a Samuel: vá à casa de Jessé e unja um de seus filhos como rei para
tomar o lugar de Saul. Ora, o povo escolheu Saul quando Samuel absolutamente falou para eles não fazerem. Ele disse: Deus não quer que vocês tenham um rei. Ele é o vosso rei. E disse: eu já falei alguma coisa no nome do Senhor a vocês que não viesse a cumprir, que não fosse cumprida? Eu alguma vez já lhes pedi dinheiro ou qualquer outra coisa para minha sobrevivência? Eles falaram: não. Você nunca pediu dinheiro. E o que você disse no nome do Senhor veio a se cumprir. Mas nós queremos um rei de qualquer modo. Eles queriam um rei de qualquer modo. Queira ou não, eu preciso de um rei. Porque os outros países já tinham um rei. Israel queria um rei, mas o rei que Deus tinha providenciado para eles era ele mesmo. Então eles escolheram Saul. O irmão Brana diz: olha o que o mundo escolheu. Olha o que Israel escolheu. Israel, o ungido de Deus. Eles escolheram um homem que tinha a cabeça e o ombro acima de qualquer outro homem na nação. Grande, fino, alto de aparência bonita. Ele sempre foi uma mosca dentro do azeite. Observe o que a igreja procura. A igreja procura um homem polido, um homem de boa aparência, um homem que fala bonito, para poder tomar conta dela. Mas quando Deus levanta um homem para tomar conta, é um homem pequeno, um homem sem as condições que eles esperam dele. Porém Deus disse: eu vou escolher um rei para vocês de acordo com o meu gosto. Então é Deus que escolheu. Então quando Deus levou Samuel até a casa de Jessé, quando Jessé acho que tinha 7 filhos, acredito. Quando Samuel chegou lá, o filho de Jessé era Eliabe, o filho mais velho, um moço forte, alto, de boa aparência. Samuel falou: é esse. Deus falou assim: não, Samuel, não é esse que eu escolhi. Estou trazendo vocês para essa passagem aqui para vocês verem quem é que escolhe, quem é que agiu através de Jesus, quem é que age através de nós hoje. Aí Deus disse para Samuel: Samuel, você está olhando essas coisas com os olhos naturais, Samuel. Não é esse que eu escolhi. Passaram 6 filhos, acredito, de Jessé diante de Samuel, e não era nenhum deles. Aí Samuel parou e começou a analisar, porque Deus não erra, Deus não mente. Samuel conhecia o Deus que ele servia. Deus não erra, Deus não mente. Samuel disse: quer saber de uma coisa? Jessé, você não tem outro filho? Jessé mostrou os melhores que ele tinha. Jessé, você não tem um outro filho? Jessé disse: eu tenho, mas é Davi. Ele é pequenininho, franzino. A coroa nem vai caber na cabeça dele. Ele está lá no campo cuidando das ovelhas, aonde fica o verdadeiro pastor. Ele está lá no campo tomando conta das ovelhas, cantando hino. Está lá. Samuel disse: vá chamá-lo. Quando Davi chegou em casa, Deus disse para Samuel: é esse Samuel. Samuel foi lá e ungiu Davi, rei de Israel. É assim que Deus trabalha. É Deus que escolhe.
É Deus que age na nossa vida. Tudo que você imagina ou deixa de imaginar, é Deus que faz. É Deus que age através de nós. Muitas vezes nós não temos paciência, mas esses verdadeiros homens de Deus, eles tiveram paciência, porque sabia que Deus tinha o momento certo para falar com cada um deles. Então Jesus, ele esperou pelo Pai, todos os momentos. E essas coisas trouxe um desconforto, uma ansiedade em Filipe. E Filipe queria saber quem era o Pai. Jesus disse: Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Quem entende o que eu faço, quem entende a mim entende o Pai, Filipe. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Era Deus que estava falando através dele. Ele estava dizendo: não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Observe o que Jesus está dizendo para Filipe. Creia por causa das mesmas obras. Então são duas obras que Jesus estava dizendo para ele. Se é duas obras, como que essas obras eram feitas? E qual que era o trabalho e o papel de Jesus aqui? Interessante, né? Qual que é o trabalho de Jesus? Deus mostra para Jesus as obras. E o que Jesus fazia? Jesus executava as obras. O que é que Deus faz através de sua igreja hoje? Deus mostra o que a igreja precisa fazer. E o que a igreja vai fazer? Ela vai executar aquilo que Deus pediu. Numa igreja você vai ver que tem um líder de cântico, na igreja. No momento que ele está lá na frente cantando com a igreja, despertando o amor na igreja através dos cânticos, fortalecendo a igreja, porque isso faz muito bem para a alma, os cânticos, os louvores. Enquanto ele está cantando com a igreja, ele está no posto de dever dele. Ele está executando aquele dom que Deus deu para ele, que é o dom de cantar, o dom de liderar os cânticos. A mesma coisa é o tocador na igreja. Deus deu o dom para ele tocar. Deus mostrou para ele que ele pode tocar. E o que ele vai fazer? Ele vai executar aquilo que Deus deu. Jesus, ele executou aquilo que Deus tem dado para ele. Os filhos de Deus executarão aquilo que Deus dará a eles, a cada um de nós. Se você não pode crer em mim, crê somente nas obras. Porque as obras declaram quem é que está falando, quem é que está agindo. Jesus estava levando Filipe para isso. E vocês observam depois dessa conversa que Jesus teve com Filipe, você não vê mais Filipe fazendo pergunta. Você não vê mais Filipe falando: Senhor, eu ainda estou em dúvida. Você não via mais Filipe perguntando alguma coisa. Por quê? Porque o eleito só precisa de um simples toque. Quando o eleito Filipe teve aquele toque da pomba, ele já entendeu o que Deus tinha para ele. Amém? Todo cristão hoje, quando Deus mostra para ele o que ele precisa fazer, ele não precisa muita coisa. Quando aquilo começa a dar errado, ele sabe que o caminho é outro. Amém? Crede nas obras. Jesus executava as obras do Pai. Na mensagem conferência, pregado no dia 25/11 de 1960, o mensageiro disse, falando de Jesus, William Branham disse: quando ele disse: não sou eu que faço as obras, é meu Pai,
Ele habita em mim. Meu Pai e eu somos. Como que a pessoa vai dizer que Jesus é Deus? Jesus é a imagem expressa de Deus. Você já viu Deus? Deus não pode ser visto. Deus não pode ser visto. Mas o Filho o fez conhecer. Jesus era a imagem expressa de Deus. O que é uma imagem expressa? Aqui nós temos 4 fotos aqui. Aqui tem a foto do irmão de veio. Muitos não conhecem o irmão de veio, mas aqui está a imagem expressa. Ah, ele é desse jeito. Aqui tem o irmão Diógenes e o irmão Brian. João Paulo nunca viu o irmão Brian na vida, mas você sabe como ele é, porque aqui está a imagem expressa do que ele é. Então Jesus era a imagem expressa do Deus invisível. Então quando você via Jesus andando nas ruas da Palestina, era Deus andando no meio das pessoas. A imagem expressa, porque Deus não pode ser visto. Se Jesus tivesse 70% de Deus, Deus só poderia habitar 70% nele. Deus habitou em sua imagem expressa. Então observe aqui. Eu e o Pai, Ele habita em mim. Meu Pai e eu somos um. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Ele faz as obras. Ele habitou naquele corpo de pé. Veja bem, ele fez as mesmas obras quando ele habitou naquele corpo de pé diante de Abraão. Você sabe que foi um ser diante de Abraão, que sentou, que chegou de pé, estava de pé diante de Abraão, e Abraão se ajoelhou diante dele. Falou: Senhor, se tem achado graça diante de vós, rogo-te que não passe do teu servo. Mas como que Abraão sabia que aquele que estava diante dele era Deus? Muitos pregadores da mensagem, que falam que é a mensagem da hora, e eles têm mensagem para sustentar a falha deles, eles dizem: aquele que falou com Abraão lá não era Jesus. William Branham diz isso. Aquele que falou com Abraão lá não era Jesus. William Branham estava querendo dizer para você quem é que estava lá. Agora você tem que entender, a palavra diz que tudo que Deus fez através de Cristo. Tudo que Deus fez. Estrelas que você vê, tudo. As coisas sobrenaturais, até chegar nas coisas naturais. Tudo que existe. Até o que a mente humana não consegue entender, Deus fez através de Jesus. Deus fez através do Logos. Deus fez através do seu Filho. Então quando as pessoas dizem: aquele que falou com Abraão lá não era Jesus, eles estavam dizendo que Jesus ainda não existia. Olha que perigo. Jesus ainda não existia. Aquele que estava falando com Abraão não era Jesus. Como que não era Jesus? Era Melquisedeque. Mas se você parar e analisar que tudo que Deus fez, o Filho estava junto com o Pai, criando e fazendo todas as coisas, você não pode separar Deus de sua palavra. Você não pode separar Deus de sua palavra. Essas pessoas precisam entender isso. Quando eles falam isso, estão dizendo que Jesus não teve uma pré-existência. Jesus já estava com o Pai antes de estar num corpo de carne aqui na terra. Amém? Na mensagem Como Fui com Moisés, pregado no dia 3/5 de 1951, estou trazendo vocês para essas mensagens para vocês verem que Jesus ele era obediente. Se nós não tivermos obediência, o Pai jamais vai poder fazer essas obras através de nós. Jesus disse que Deus viria para fazer uma obra. Deus só pode fazer obra através de seus filhos. Deus não está aqui para fazer obra através de denominações. As obras têm que ser feitas através do Filho, porque os filhos de hoje, eles precisam saber quem é seu Pai. O William Branham diz nessa mensagem
pregado no dia 3/5/1951, ele disse: quando Jesus de Nazaré, eu creio que o Pai estava nele, que todas aquelas grandes coisas que eram do Pai foram dadas a seu Filho. Então, quando Deus está nos seus filhos, as coisas grandes que o Pai tem, ele passa e entrega aquilo para os filhos. Olha que maravilha! Todas as grandes bênçãos, dons, pois ele era simplesmente a expressa imagem do Pai. Então, quando você passa a ser como Jesus foi, andar como Jesus andou, irmãos, o arrebatamento é somente para aqueles que andam como Jesus. Se Deus está aqui, porque Deus veio para fazer o mesmo trabalho, Deus está trabalhando, Deus precisa trabalhar. E se eu não saio da frente, o Lumbrando diz que o maior dom em operação é o homem sair de cena para Deus trabalhar. Se Deus está aqui para trabalhar, eu não posso ser um empecilho. Eu não posso ser algo que impeça Deus de trabalhar. Os filhos de Deus sempre vão sair da frente. Se nós não formos como Jesus foi, nós não sairemos daqui. Daqui só vão sair para o arrebatamento aqueles que andam como Jesus andou. Eles não ficam imaginando coisa. Da mesma forma que Jesus executava o trabalho do Pai, nós estamos aqui para executar o trabalho do Pai também. Então ele era simplesmente a expressa imagem do Pai. E nele habitou toda a riqueza de Deus, habitando nele aqui. Olhando para cima, ele disse: eu e o Pai somos um. Ele estava unido com o Pai. Eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Exatamente o que o Senhor era, Jesus era. Então, tudo que, da mesma forma do que Deus era, Jesus era. Amém? Então, concordam comigo que Deus está aqui? Então, da mesma forma que o que Deus é, você terá que ser. Não tem como você sair dessa atmosfera se você não for um com o Pai. Como que Deus vai levar algo que não faz parte dele? Algo desobediente. O Filho foi obediente a tudo. Exatamente o que o Senhor era, Jesus era. Ele era a imagem expressa dele. Ele estava na forma de Deus aqui. E todos os poderes de Deus formados e postos em um corpo humano. Ele disse: não sou eu que faço as obras. A gente não fala isso para ser repetitivo. A gente fala isso para que isso fica batido na mente dos filhos de Deus. Para os filhos de Deus saber que existe um Deus que faz a obra. Quando as pessoas fazem oração, elas dizem: assim como no céu, assim na terra como no céu. Não é isso? Então, Deus é soberano no céu. Então, Deus precisa ser soberano na terra. Mas para Deus ser soberano na terra, os filhos de Deus têm que se render a Ele, para o soberano fazer a obra. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Jesus era um mistério, como nós falamos, e aqui em 1 Timóteo 3,16 está escrito: sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus semelhança. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios. Esse pregado aos gentios não é que ele foi pregado na cruz, não. Ele foi pregado aos gentios. Como foi pregado? Foi anunciado. Eu estou aqui pregando. Ele foi pregado aos gentios. Pregou o evangelho aos gentios.
crido no mundo e recebido acima na glória. Amém? Graças a Deus. O irmão Branham ainda diz na mensagem: os dons de Deus sempre encontram seu lugar. Ele diz: o homem, o corpo, não era a deidade. Mas a deidade estava no corpo. A deidade é Deus. O homem não era a deidade, mas a deidade estava no corpo. Agora note, na mensagem Cristo identificado de todas as eras, o irmão Branham disse: note agora, Deus. Jesus disse que aqueles a quem a palavra veio foram chamados deuses. Esses eram os profetas. Tem um pastor aí que ele fala que a igreja dele, como por conhecer a palavra, são todos deuses. Esses eram os profetas. Agora, não o próprio homem que era Deus. Não mais que o corpo de Jesus Cristo era Deus. Ele era um homem. E Deus estava velado, ou dentro, ou escondido, atrás dele. Então, se Deus estava escondido atrás dele, velado nele, esse Deus precisava ser visto. E para esse Deus ser visto, Deus precisava falar a palavra e alguém precisava executar essa palavra. Os filhos de Deus, eles estão aqui hoje, nesse tempo final, porque a palavra de Deus precisa ser manifestada e colocada através dele. Amém, irmãos? Ele diz: muitas pessoas, porque eles achavam que era Jesus que fazia. O povo achava que era Jesus que fazia. O irmão Branham diz, a deidade explicada, ele diz: muitas pessoas que escutam isso, porque Jesus fazendo as obras, Jesus curando enfermo, agora você sabe que Jesus não fazia nada disso? Jesus apenas repetia aquilo que o Pai já tinha feito? O irmão Branham diz: muitas pessoas que escutam isso diriam: o irmão Branham é unicista. Eu não sou. Eu penso que ambos estão errados. Então vocês observam os unicistas hoje na mensagem. O William Branham disse: eu penso que ambos estão errados. Por que estão errados? Unidade, trindade, não para ser diferente, mas sempre ao meio da estrada. Então o William Branham estava no meio da estrada. Ele não estava nem do lado esquerdo, nem do lado direito. Ele estava andando em frente, no meio do caminho. O cristão sempre vai andar no meio do caminho. O cristão vai entender que existe um Deus trabalhando aqui hoje. Então nós temos que aprender a fazer o quê? A nos rendermos a esse Deus. Existiu uma pessoa no passado que se rendeu a esse Deus, que é o nosso irmão mais velho. E nós estamos batalhando uma batalha vencida. Tudo que Deus precisava fazer, Deus já fez através de Jesus. A vitória já veio através de Jesus. Nós só precisamos tomar posse dela. Amém? Nós só precisamos reconhecer quem nós somos. O William Branham diz: quando a igreja descobrir, a igreja não vai descobrir porque ela é a tal, ela é a melhor do que as outras. Quando a igreja descobrir quem ela não ficará mais aqui. Mas por que ela vai descobrir quem ela é? É porque existe um Deus aqui que está se revelando a ela. Quando Deus mostra quem ela é, revela para ela quem ela se converte. Amém? Ela se converte. Vocês vêem tantas coisas acontecendo nesse mundo hoje. Tantas mortes que já está acontecendo nesse mundo hoje. Nesse tempo final. Você sabia que nós somos os culpados? O coronavírus. Nós somos um dos culpados disso. Porque se nós já tivéssemos nos entregado na mão de Deus e deixado Deus fazer a obra através de nós, a igreja não estaria, a noiva não estaria mais aqui. Então, o William Branham diz que cada velório que existe com uma mulher foi a culpada.
Cada enfermidade que tem na terra, uma mulher foi a culpada. Tudo que existe, o William Branham diz, a mulher foi culpada de tudo isso. E a mulher hoje é simbolizada na igreja. Então toda a morte que você vê hoje, a igreja é culpada. Porque ela não toma posição com Deus. A igreja acaba sendo, de uma certa forma, assassina de uma certa forma. Porque ela é culpada por cada morte. Não estou dizendo que a igreja é assassina, mas ela é responsável por cada morte. Uma mulher causou isso, a igreja causou isso. Então ela precisa saber quem ela é. Abre o coração para Deus. Deixa Deus revelar para você a sua posição. Saia da frente para que Deus possa fazer um trabalho. Como que você vai converter ou trazer alguém para a igreja se você não está convertido? Como que eu vou falar de Deus para uma pessoa se eu não estou convertido? Quando o homem se converte, Deus faz a obra através dele. Todo pregador dá mensagem. O William Branham diz que o homem não pode nem ir no púlpito se ele não tiver o Espírito Santo de Deus nele. Não for selado com o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus precisa falar através dele. Como que a palavra vai chegar para os filhos de Deus? Deus age através do homem. Se aquele homem não tiver humildade com a palavra de Deus, como que a palavra vai chegar nos outros filhos? Para os filhos aprender mais de Deus, sair de cena, para que Deus possa fazer através dele, para que Deus possa mostrar para ele o que precisa ser feito, e ele executar aquilo que Deus pediu. Só vão executar os desejos, ou desejo, a vontade de Deus, aqueles que são irmãos de Jesus. Jesus executou a palavra enquanto ele estava aqui na terra. Observe o William Branham, ele executou a palavra enquanto ele estava aqui na terra.